Olá, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Para não perder o costume, olha aqui, estamos crescendo, hein? Sofia. Bem, eu me chamo Thalita Laércio, eu criei aqui uma playlist sobre minhas experiências em bacharel em Direito. O foco principal disso era, geralmente, quando eu passava pelo problema, eu contava aqui e eu esperava, assim, ao longo do tempo, não muito tempo, trazer a situação de como foi resolvido aquilo ali, até para deixar registrada única e exclusivamente para mim. Foco principal, eu. Aí o que acontece? Aqui na minha playlist tem assim, advogado ladrão. E agora? Ali eu conto a situação, contextualizo tudo do que aconteceu. Então, daquele vídeo de 3 anos pra cá, só agora eu realmente tive uma resolução daquele problema ali. E eu vou já contar pra vocês. Mas antes, já nesse viés de experiências, eu vou trazer também uma que antecede. Parei para respirar. Que antecede a resolução do caso do advogado ladrão. Primeiramente, eu tinha entrado em face de uma empresa, entrei com a ação em face de uma empresa em questão de direitos do consumidor. Cobrança, não tem a ver com cobrança abusiva, meu Deus. Essa daqui foi venda casada, obrigação forçada da oferta, mais propaganda enganosa. Sabe aquele tipo de direito que é assim, batata, bem mais do que evidenciado? Pois bem, chegando no dia, eu fiz a petição inicial, né? De entrada, tudo certinho. E fui lá, toda afiada até os dentes, para poder participar da audiência. O advogado da parte contrária, a empresa estava representada por 2 advogados. E na hora da audiência, eu vi meu direito cerceado, porque eu não pude falar muita coisa, eu não pude fazer muita coisa. E o que a pessoa que estava presidindo a audiência me disse foi que, pelo fato de eu não ser advogada, eu não poderia argumentar muita coisa ali. E eu achei aquilo um absurdo. No entanto, eu já vinha de muitas outras experiências de bacharel, e com as experiências a gente vai levando as pauladas e vai aprendendo. Não adiantava eu argumentar, ou contra-argumentar, ou falar ali na hora. Então, o que eu fiz? Aguentei calada, liguei para uma colega e pedi para ela fazer o recurso. Então, ela fez o recurso, deu entrada. E detalhe, nessa audiência que eu fiz a petição inicial, a contestação tinha muitos documentos que nem meu nome levava, era o nome de outra situação, outras coisas, nada a ver. Por aí veio o desrespeito. No final das contas, a sentença inicial deu indeferido para mim, eu não tive direito a nada. Um mero aborrecimento. Aí a minha amiga deu entrada, né? Fez o recurso e anos depois saiu a sentença, o recurso, né? A resposta ao recurso, que deu positivo pra gente. E depois disso, mais demora pra gente receber o nosso querido alvará. Eu sei que o dinheiro saiu, R$ 4.266. Desse dinheiro, 30% para advogado. Minha amiga. Aí, o que acontece? Desse dinheiro, eu tinha feito uma promessa. E justamente agora entra o caso do advogado ladrão, que fez aquela grande sacanagem com a parte. Com a parte que era uma conhecida minha, da parente praticamente. Só dando uma contextualizada nessa situação do advogado ladrão. Era alguém que trabalhava num órgão público. A gente contratou ele para a família, né? Contratou ele para resolver um caso contra umas pessoas bastante poderosas aqui dentro da cidade de Codó, Maranhão. E o que aconteceu? O advogado simplesmente não deu vias de contrato para outra parte, pegou o dinheiro, que foi no tempo R$ 800, embolsou, não trabalhou, não fez nada, sumiu no mapa. A gente foi atrás de saber depois a respeito do paradeiro desse advogado e pedir informações a respeito do trabalho dele. Um grande de um sacana, tu é um sacana, porque eu sei que tu vê esses vídeos aqui. Por ter feito isso com essa parte da raiva. E também, no tempo eu fui falar com o presidente, que então da ordem dos advogados, né? Porque que ele tinha uma fama tão baixa, uma fama tão horrível, e a OAB não se manifestava a esse respeito, porque para mim ele mancha a classe de advogados, ele é uma vergonha. E eles falaram que, tipo assim, muita gente sofre as consequências, todo mundo sabe da fama notória que ele tem em fazer isso, mas ninguém realmente oficializa de fato as queixas, as denúncias, não leva pra frente. E depois, eu fui também, depois que eu falei com o advogado da ordem, que me deu essa notícia, questão de não levarem muitos pra frente, eu pesquisei, tinha algumas ações contra ele. Eu conversei
fui pedir informação no próprio fórum a respeito com esse advogado tal, qual é a índole dele, e fui buscar informações. E um rapaz chegou pra mim, que não me conhecia, mas estava vendo, faz dias eu atrás de informação, eu querendo, porque eu queria solucionar o problema, até porque fui eu que apresentei esse abençoado para essa família. E eu me senti naquela responsabilidade, porque como eles não conseguiam encontrar o advogado, eles iam perguntar também para mim, e o dinheiro? Poxa, sua família era uma família correta, justa, trabalhadora, que não merecia passar por aquilo. Ninguém merece, né, ter seu dinheiro levado assim de um canalha feito esse. É pra ti que eu tô falando, palhaço. Aí, o que aconteceu? Esse rapaz, servidor, eu tava prestando serviço lá dentro do fórum, chegou pra mim e disse, olha, aqui é muito comum ele fazer o quê? Ele não tem nada no nome dele, ele não coloca nada no nome dele, tem ações que vão pra frente, que chega à fase de execução, e então a execução, ela não dá em nada, porque justamente ele não tem nada no nome dele, porque ele já costuma trabalhar dessa forma, já é muito expert na canalice, e simplesmente fica por isso mesmo. E a parte que é lesada fica assim, continua lesada e segue seu caminho lesada mesmo, porque não dá em nada. Enquanto isso, ele se beneficia, vive aí uma vida de glamour nas custas do dinheiro das outras pessoas que ele pega e não trabalha. Só um minuto. Vai cortar. Mas enfim, ele pega e não trabalha. Voltei. Pois bem, com essa senhora não foi diferente. O que aconteceu? Ela ia para as audiências, entrou com representação através da Defensoria Pública na OAB. Ela entrou com ação contra ele também, né? Questão do dinheiro, essa situação toda. E no dia das audiências ele simplesmente não aparecia. Na Defensoria Pública ele também tinha sido intimado através de ofício para poder ter uma conciliação ali, ver o que a gente poderia fazer para ele devolver o dinheiro da senhora, da família. E ele simplesmente tô cagando para tudo isso aí. Ele não aparecia nas audiências. E foram muitas vezes, foram muitas tentativas. Até então, até os dias antes dessa pandemia toda aí, a senhora ia ao fórum toda vez que... E nada dele aparecer. Ela até chegou para mim e falou, poxa, Thalita, se fosse eu que estivesse fazendo isso com ele, já teria mandado eu pagar um salário mínimo, um negócio aí, eu já teria sido, de certa forma, penalizada pelo esse desrespeito, e com ele não acontece simplesmente nada, parece que ele é o dono da própria justiça. E eu com a cara no chão estava, com a cara no chão fiquei, porque eu não tinha o que argumentar. E eu me senti mal, porque querendo ou não, eu fui à ponte, eu que levei esse mala sem alça, mala sem alça, lá na porta dela, para fazer esse contrato, para ele trabalhar na causa, né? E foi complicado falar, mas meu telefone não vai deixar, a memória aqui tá demais. Ajuda, telefone. Pra resumir a história, já que a memória aqui também não tá contribuindo, esse dinheiro dessa causa que saiu aí dessa empresa que eu entrei em relação ao direito do consumidor, que eu contei no início do vídeo, a advogada tirou os 30% e eu devolvi pra família o dinheiro que o advogado mala sem alça tinha tomado deles. Eu estava com a consciência pesada porque eu tinha apresentado, tinha sido o meio que levou eles a conhecer esse advogado. E a família, mesmo a família me falando que eu não tinha culpa, que eles sabiam do meu caráter, me conheciam, que eu jamais faria isso com eles, que foi, infelizmente, esse mau caratismo mesmo lá do advogado, que uma puta de um sacana em fazer isso com eles, né? Em pegar o dinheiro, roubar o dinheiro, levar o dinheiro, da raiva. Então eu tinha feito uma promessa que assim que uma das minhas causas saísse também eu iria devolver esse dinheiro. E eu fui devolver esse dinheiro. E assim, eu lembrei muito das palavras da Grace Giovanni. Eita, a memória de novo aqui, meu Deus. Que ela fala que fazer o certo em momentos de dificuldade é muito difícil. Você fazer o certo enquanto tá tudo bem, ó, legal. Mas quando a situação difícil bate realmente na porta, aí que você é provada realmente. E nesse momento que eu tô vivendo hoje, tem mais de um ano que eu sou mãe solo, pai da minha filha, simplesmente, da minha filha Thaís, me dá 10 centavos com uma barra de sabão para ajudar na criação dela. E esse dinheiro chegou numa boa hora em que eu tava assim, mesmo bem desesperada em relação a como manter a questão da educação e outras coisas da minha filha. E mesmo diante dessa situação que eu tô vivendo, eu tirei, porque eu achei o correto a ser feito, para devolver para a família. Quando eu cheguei para devolver esse dinheiro lá para a família, elas não queriam aceitar, porque eu não tinha nada a ver com a situação, que foi realmente
picaretismo lá desse advogado, que eu não deveria pagar por um preço de outra pessoa. Mas eu gostaria muito que eles recebessem o dinheiro para eles pararem de irem atrás, para eles pararem desse desgaste que eles estavam tendo em busca desse tão suado dinheiro que eles batalharam para ter, né? E, tipo assim, nem dinheiro, nem causa. Então eu pedi que eles aceitassem o dinheiro. E bem ali também eu pude ver o agir de Deus, porque quando esse dinheiro foi devolvido para eles, foi R$ 800 que esse advogado mala sem alça levou, eu devolvi os R$ 800 mais um pequeno juros em cima, eu devolvi 1.000. E a família, elas não queriam aceitar de forma alguma, mas a situação também que eles estavam passando era muito crítica mesmo. E ali eu vi o agir de Deus, aquele dinheiro chegar em um bom momento também para eles. E resumindo, eles aceitaram, graças a Deus. A situação foi resolvida dessa forma. E eu pedi também que ela não fosse mais atrás, deixasse isso de mão, porque agora aquele dinheiro já estava ali. E tu, advogado, mala sem alça, picareta, o que é teu tá guardado, porque eu acredito muito no agir de Deus e acredito que aqui se faz, e o tribunal de Deus é aqui mesmo na terra que se paga. Uma hora tu vai encontrar alguém que vai fazer tu pagar por toda essa sacanagem que tu tem feito com esse povo, principalmente o povo carente e que não é tão esclarecido assim. Francamente, eu fico imaginando como é que a pessoa tem coragem de fazer isso com gente tão humilde. Mas, infelizmente, né, mau caratismo tá aí. Tem muita gente que é bastante agraciada com esse mau caratismo, que é, no caso, você, palhaço que tá vendo. Eu sei que tu vai ver esse vídeo, moleque. Que Deus possa te devolver em dobro toda a sacanagem que tu tá fazendo com o outro. Eu sei que a gente não deve desejar o mal, mas eu te desejo que tudo isso que tu fez com esse povo carente, com esse povo humilde, tu possa ter de volta na tua vida. Não por uma questão de só vingança e desejos assim do meu coração, mas porque eu acredito também na lei do retorno. A que se faz, a que mesmo se paga. Então, caso desse advogado, ficou resolvido assim. Eu peguei uma das minhas causas e devolvi para ela. E se fosse pelos meios judiciais, pelos meios viáveis que a gente tinha entrado, não ia ter dado em nada, igual as outras pessoas também. Ela ia ser mais uma no meio daquelas que foram lesadas e que não tinham dado em nada. Então essa foi a experiência e é isso. Deixa eu ir antes que a matéria dê pau aqui de novo. Beijos e até o próximo vídeo.